é muito bom, meu time de comandantes é muito bom, então, para você ter uma ideia, eu tenho 4 regiões administrativas aqui, vamos dizer assim, a região de Lorena, que lá eu tenho o capitão Matheus, excelente, colega já de muitos anos, um amigo de verdade, muito bom. Aqui em Guaratinguetá eu tenho o Lopes Diniz, capitão Lopes Diniz, espetacular. O capitão Lopes Diniz tem os melhores números aqui da história de Guaratinguetá. Na companhia de Aparecida, na região de Aparecida, meu comandante lá, o capitão Mendes, excelente oficial, excelente morador da cidade, conhece tudo por lá, números excelentes. Lá em Cruzeiro eu tenho a capitão Bruna, excelente também, muito boa de serviço, é uma pessoa com uma capacidade de compreensão muito grande. E eu ainda tenho o capitão Gustavo, que é nosso comandante da Força Tática, que é uma equipe nossa que atua em todos os lugares do batalhão. Então eu tenho o meu time de comandantes, que é espetacular, tenho o meu time de administração, que é muito bom, a minha administração em diversos setores, eu tenho um setor só para apurar as questões disciplinares, eu tenho um setor de operações, então é um time de trabalho muito bom, um time de comandantes muito bom, e eu tenho outros níveis de comando, eu tenho os tenentes que estão na rua realizando as operações, eu tenho os sargentos, então pega, por exemplo, a minha 4ª companhia, que é a companhia sediada em Cruzeiro, eu tenho 8 municípios lá, que são os municípios com uma população um pouco menor, mas que são importantes, cada um à sua maneira. É a região mais próxima do Rio de Janeiro. Problema por estar próximo do Rio de Janeiro? Não, mas problema por estar próximo da divisa de um estado. Então, em cada um desses municípios eu tenho um sargento que trabalha muito bem, tenho os oficiais que coordenam e, principal, eu tenho o meu efetivo que está na rua o tempo inteiro. É esse time que, se a gente tiver um problema, quando eu tive um problema, precisei ligar, é lá um cabo, um soldado que vai chegar e vai atender com qualidade. As pessoas falam às vezes assim, puxa, o policial não é bem preparado, o policial é muito bem preparado. Eu falo isso e vivenciei isso. Por exemplo, há pouco tempo eu estava na Polícia Rodoviária com sede em Jundiaí, mas com mais de 80 municípios de responsabilidade. A gente pega a rodovia, então é uma relação menor com os municípios, mas uma área maior. E às vezes andando, estava lá em Mogi Mirim, passei por uma viatura que estava fazendo uma abordagem, parei a viatura da Polícia Rodoviária, eram especialidades diferentes, eu nunca tinha visto os policiais e a gente agiu da mesma forma, que o procedimento, o treinamento é o mesmo, aqueles policiais eram bem preparados e eu também. E naquele momento, embora eu fosse ali o mais graduado, todos nós agimos como policiais militares. Eu tenho 17 municípios, todos eles guarnecidos, equipados ali, cuidados por profissionais, por pais de família, por mães de família, muito bem treinados, muito responsáveis. Então esse time que eu tenho é um time muito bom. A gente, através deles, conhece as peculiaridades dos municípios. Lógico, eu tenho a facilidade, a vantagem de ter trabalhado aqui por muito tempo, conhecer essa área inteira, seguir uma linha de excelentes comandantes que a gente teve. Hoje, mais cedo, a gente falava do Coronel Vieira, mas dá para a gente passar muito tempo aqui falando do bom trabalho feito pelo Coronel Marcos, pelo Coronel Sérgio, pelo Coronel Yuri, pelo Coronel Rodrigo, que esteve aqui com você recentemente. Todos oficiais excelentes, meus companheiros na carreira inteira aqui, que a gente esteve junto, Coronel Ronaldo, que mora em Aparecida. Então é um trabalho que é bem feito há muito tempo, por pessoas daqui, desde os coronéis, que são os comandantes, até os cabos, soldados, aquele pessoal que está na rua e atende. Então, o principal, acho que a principal vantagem que eu tenho aqui é ter um time muito bom, desde os meus comandantes até aquele policial que está lá honrando o nosso uniforme, no atendimento da ocorrência mais simples, que às vezes é um barulho que uma pessoa ouviu na casa dela, tirou a tranquilidade, o policial vai lá, verifica a casa e ter a satisfação de falar para a pessoa assim, pode ficar tranquila, está tudo bem, pode voltar para o seu descanso ou para o seu trabalho. E tem a questão da sensação de segurança, que ela é muito latente.
Então, quando o senhor explica, né, que tem esses policiais que fazem a ronda, e hoje a gente tem visto isso de forma mais assídua, com bicicleta, nas praças, você sempre tem um policial ali por perto. Essa é uma estratégia para que cada cidadão se sinta mais confortável dentro do seu espaço. Porque eu, por exemplo, se eu vejo um policial, eu me pauto por mim. Eu fico absolutamente tranquila de onde eu vou estar. Se eu chego em algum lugar que me é novo, né? Estou num lugar pela primeira vez, a primeira coisa que eu faço é ver se o policial ali perto, fala, Jesus, Maria e José, graças a Deus. Isso acontece, essa psicologia, ela é forte para vocês também? É muito interessante a sua pergunta, né? Porque assim, eu sou morador de Guará, nasci aqui em Guaratinguetá, vivia aqui a vida inteira e eu respeito demais as gerações de policiais que nos antecederam aqui. E eu vejo Guaratinguetá e a nossa região como um lugar que sempre teve um trabalho de excelência da Polícia Militar. E quando a gente se acostuma à figura do policial, não só a figura do policial, como a de qualquer trabalhador, quando a gente se acostuma, quando ele faz parte do cenário, quando ele está sempre ali, a gente deixa de ter o estranhamento com a presença dele e a gente, de certa forma, deixa de notar a presença do policial também. A pessoa que vê a polícia sempre, ela para de se assustar com a presença do policial ali. Então a gente sempre teve a polícia muito presente na nossa cidade. A gente tem muitas histórias aqui muito boas da região, do tempo em que o coronel Marcos Renato, que foi comandante da gente aqui, que é um amigão da gente, queria mandar um abraço para ele, se ele estiver acompanhando a gente, mas do tempo que o coronel Marcos Renato era tenente aqui, do tempo que o coronel Marcos, que é secretário de segurança em Lorena, era tenente aqui, a gente sempre teve o policiamento muito presente aqui na região do 23º Batalhão, ao ponto, às vezes, das pessoas se acostumarem com a gente, se acostumarem com a nossa presença e até deixarem de notar a viatura. Puxa, mas combina às vezes, olha, vamos ali na praça onde sempre tem uma viatura, e isso acaba sendo bom também. As pessoas aqui, elas estão acostumadas com a polícia. E por que isso é bom, né? É assim, a pessoa deixa de se assustar com a presença do policial, passa a confiar nesse policial, passa a trazer informações para a gente, passa a fazer cobrança para a gente. A pessoa às vezes me encontra na rua, me cobra, pô, tem gente que me chama de tenente até hoje. Ô tenente, olha, aconteceu isso é bom, porque é a confiança que as pessoas têm no trabalho da Polícia Militar, é a confiança que as pessoas têm no trabalho do 23º Batalhão, e é o entendimento de que a gente faz parte da comunidade. Quando eu não estou trabalhando, quando eu não estou fazendo a minha atividade, ou quando eu estava fora, no policiamento rodoviário ou em outra unidade que eu estava, teve uma época que eu trabalhava no litoral, as pessoas continuam vindo, reconhecendo o Nogueira policial e o Nogueira integrante da comunidade. Isso faz parte, não tem nenhum de nós que não faça parte da comunidade. Tem toda essa questão da natureza do nosso trabalho, mas eu vejo o nosso batalhão com esse histórico de participação e de presença na comunidade, que é muito importante. Antes tinha a questão da criminalidade, ela também vai se moldando ao tempo em que ela está. Antes você via determinados marginais que faziam uma coisa, mas agora você vê uma frequência maior, né, de bandidos. Eu fico assim, às vezes, apavorada com as coisas que acontecem, você vê pela televisão. Quer seja sequestro, quer seja ações específicas em escolas, tem sempre alguém que está ali à espreita. Existe uma técnica, é claro que o senhor não vai falá-la, né? A pessoa vai ouvir e vai falar assim, agora eu já sei como é que isso eu não faço mais. Né? Mas qual é a instrução que é primordial para o policial? Se é que existe uma, né? Dentro das regras que são impostas, né? Você consegue identificar um meliante logo que o vê? Como é que
que é isso para vocês? Vamos lá, primeiro ponto, assim, às vezes as pessoas falam para nós, puxa, hoje eu fico sabendo de alguns crimes que antes eu não ficava sabendo. Na verdade, hoje nós temos um tráfego de informações, uma circulação de informações, e aí você sofre bastante com isso também, porque às vezes são informações e às vezes são notícias que não são reais. Verdade. Né? Muito, muito maior do que o que tínhamos antes. Então, as pessoas hoje... Isso atrapalha vocês, né? Depende, faz parte do que temos hoje, das coisas que acontecem hoje. É o dia de hoje, assim. A gente está falando sobre crimes, tem crimes que acontecem hoje que são diferentes de crimes que não existiam no passado, né? E a gente precisa entender o tempo que a gente está. Isso é bom para muita coisa e não é bom para outras. Por exemplo, hoje a gente está aqui com um podcast, com acesso muito maior a muito mais gente, a gente pode orientar em larga escala como a gente não conseguia fazer antigamente. Da mesma forma, notícia ruim chega mais rápido, notícia mentirosa chega mais rápido também. Eu acho que com isso a gente precisa conviver e tentar se orientar e orientar as pessoas que estão próximas da gente para poder interpretar ou para poder conviver com isso da melhor forma. Você perguntou assim se existe algum tipo de orientação ou de identificação. O jeito como uma pessoa se veste ou como ela se porta pode ser um indicativo ou não também. Não dá para eu condenar ou ter certeza de que uma pessoa está cometendo um crime só pela forma de se vestir ou de falar. Mas assim, o policial ele é sim treinado de diversas formas para conseguir entender e para que ele possa direcionar a fundada suspeita, que é aquilo que orienta legalmente o trabalho dele, e diante dessa suspeita fundamentada ele possa impedir um crime que está em curso de continuar. A gente tem um número muito grande de pessoas presas, de armas apreendidas, justamente por esse trabalho do policial. E o policial está sempre observando. Então a pessoa passa às vezes e fala assim, olha, o policial passa na frente da minha casa olhando, ou passa na minha rua olhando para todo lado. Esse é o trabalho do policial. Claro. É observar, é pegar aquela informação que ele recebeu e checar. Tem uma coisa que é muito importante, o policial, essa checagem que o policial faz. Nossa, estava indo para minha casa, tinha uma ação de bloqueio da polícia e eles me mandaram parar e olharam para dentro do meu carro e eu me senti mal com isso. Não tem que se sentir mal com o olhar do policial. Ele está ali para impedir crimes. Então a gente tem uma série de atividades que a gente faz, uma série grande de atividades para garantir a segurança das pessoas. Então, seja a abordagem com busca pessoal que é feita quando há alguma suspeita. Quer ver um exemplo simples que a gente tem bastante? A gente tem as operações aqui de verificação e fiscalização de uso de álcool por motoristas. Isso salva vidas. O uso de álcool por motoristas é aquele momento que uma pessoa de bem, que de repente bebeu mais do que deveria, bebeu e resolveu dirigir, porque não tem limite seguro. Essa pessoa que bebeu e resolveu dirigir, que é uma pessoa de bem, de repente ela se perde por ter consumido álcool e ter ido dirigir e se torna uma criminosa sem ter essa vocação para o crime, mas ela machuca uma outra pessoa, mata uma outra pessoa ou mata um passageiro do próprio carro e a polícia está fiscalizando, porque é uma forma da gente diminuir o uso irresponsável da direção por aquela pessoa que consumiu álcool. Então a gente tem uma série de atividades que a gente faz de fiscalização, de observação, que no fim das contas as pessoas falam é para prender ou para multar. Não, é para preservar vidas. Uma autuação que eu faço no trânsito, o objetivo dela não é de arrecadação, é de preservação de vidas. Então o trabalho do policial o tempo inteiro
é buscar uma forma de preservar vidas. E a gente tenta, com diversas formas de trabalho, a gente tenta observar aquilo que está fora, que pode colocar as pessoas em risco e cessar essas atividades. Acredito eu que o mundo hoje está muito moderno e a modernidade, da mesma forma que ela beneficia, ela também vem junto a questão negativa, né? Que antes você tinha direitos e deveres. Não sei se você tem esse sentimento hoje de que, ao que parece, as pessoas acham que ela só tem direitos. Elas esquecem que ela tem deveres e aí que implica diretamente no trabalho de vocês quando alguém esquece que tem um deverzinho a ser cumprido. A modernidade, ela entra em que... Qual que é a linha que divide essa questão da modernidade para o mal, para o bem? Como é que vocês lidam com isso? Porque hoje tem uma urgência em tudo, né? A pessoa que liga, ela não tem paciência. E é claro que a pessoa que está agoniada, ela quer que a polícia chegue imediatamente no local em que ela está passando por algum tipo de apoio. Assim, ó, eu vivo a polícia desde o final da década de 90, né? Acho que a nossa geração pegou uma marcha de transformações muito grande. Mas é o que a gente estava falando no começo do programa. Eu acho que a modernidade trouxe muitas coisas positivas, mesmo em questão de equipamentos, em questão de materiais, em questão de tecnologias que nos ajudam a ajudar as pessoas. E ao mesmo tempo, o mau uso dessas tecnologias acaba atrapalhando em algum momento. Eu acho que houve benefícios, houve algumas coisas que mudaram sim, mas eu prefiro olhar para as coisas de uma maneira um pouco mais positivas. Só da gente estar hoje conversando sobre esse assunto e assim, olha, entendendo as pessoas cada vez mais falando sobre a necessidade de que sejamos responsáveis, de que a gente use a nossa liberdade de uma maneira responsável, que a gente entenda que a gente tem deveres, que a gente entenda que há pessoas que estão realizando os seus trabalhos, não só os policiais, né? Chega uma pessoa para fazer uma entrega para a gente em casa. Olha, o tempo nosso talvez seja o tempo das entregas, né? A gente recebe muita coisa em casa. E aquela pessoa que está fazendo uma entrega na minha casa é uma pessoa que eu tenho que respeitar, tá? Eu estou tendo essa comodidade por causa daquele trabalhador, né? Então acho que todo trabalhador precisa ser responsável e respeitado. Todo trabalho precisa ser respeitado. Tudo que as pessoas estão fazendo precisa ser respeitado. E a gente entender que todo mundo faz o bem para a gente de alguma forma. No caso do policial, quando ele está ali aplicando uma restrição, ele está pedindo que a gente mude uma direção que a gente está tomando, olha, estou indo para tal lugar e o policial pediu para não passar por aquela via porque teve um acidente, porque ele precisa daquela via, que aquela via esteja garantida, livre para chegar o socorro para uma outra pessoa. Ele está restringindo o meu caminho, ele está mudando o meu caminho, mas aquilo é para o bem de alguém ou para o bem da coletividade. Então eu acho que, olhando de uma maneira positiva, só das pessoas hoje estarem cada vez mais sendo críticas ao trabalho da polícia, mas sendo críticas a elas próprias, entendendo, olha, em algum momento eu vou ter que abrir mão aqui de alguma coisa para a coletividade, já é um avanço que a gente tem. No caso da polícia, o nosso trabalho, em alguns momentos, ele vai haver a necessidade de intervenções. Talvez, Adriana, seja o trabalho que faça mais intervenções na vida das pessoas. Eu peço para o carro parar, ou eu peço para o carro andar. É muito comum em local de acidente a gente pedir, não, você não pode parar aí, senão você vai fechar o caminho que o veículo de socorro vai ter. Ou olha, para, eu vou olhar seu carro, ou vem aqui que eu vou olhar, me dá seu documento para eu ver quem você é. A pessoa entendendo que aquilo é para o bem de todos,
e respeitando o trabalho daquela pessoa que está ali, está prestando um serviço, só da gente estar conversando sobre isso, cada vez mais as pessoas estarem conversando, talvez seja um bom momento ou um bom avanço da modernidade, da gente estar entendendo, colocando a mão na consciência, falando, puxa, eu estou sendo aqui privado de alguns minutos, mas isso é para o bem de todos. Agora, eu espero que todos nós aqui, né, está em 5 aqui na sala, eu espero que a gente viva, cada um de nós, mais 150 anos. E que a gente conviva com muitas outras modernidades e esteja sempre abrindo assim, olha, para a gente evoluir, a gente vai ter que criar coisas novas, vai ter que empreender, vai ter que vencer, mas vai ter que, algumas vezes, abrir mão de algumas coisas também. Conviver é a gente renunciar, né? Renunciar. Isso é uma boa... Essa frase é uma filosófica. A vida em sociedade, ela é feita de vitórias, de conquistas, mas de muitas renúncias também. Você sabe que a polícia ela identifica, por exemplo, teve um programa, o Vizinhança Solidária, que ele não é de agora. Né? E ele segue aqui. E ele surte um efeito, na minha concepção, bastante positivo, até por ser proativo. Porque a partir do momento que aquela comunidade ela passa a estar integrada com a polícia militar, todas as pessoas ao redor, elas se sentem confortáveis com isso, elas se sentem seguras, em função desse programa. A dimensão que esse programa pode alcançar, tem uma ideia de que tem um número maior de vizinhança solidária, como que a comunidade pode aderir a esse programa, tem que ter um número de pessoas para isso, ou qualquer comunidade que se sinta ameaçada pode entrar em contato com a polícia e tentar aderir ao programa Vizinhança Solidária. Na verdade, não tem nem a questão da comunidade ser ameaçada para aderir ao Vizinhança Solidária. O legal é o princípio, né? Por questão de trabalho do meu pai, quando eu era criança eu morei um tempo em São Paulo, e aí eu voltei para cá em 1987 e fui morar numa rua aqui do Pedregulho chamada Tenente Quirino. Aquela rua logo acima. Perto da casa que eu morava, da João Rolando, que é naquela subida do Poço Piranga, não é isso? A rua Tenente Quirino é aquela logo acima do Alfredão. Então. O Alfredão é a rua de cima do Alfredão. Cruza lá com a Joaquim Maia. Então, o que acontece? Quando eu cheguei, eu achava muito legal, eu morava em São Paulo, achava muito legal que as pessoas ali, a gente ia para a escola de manhã e quando chegava no início da noite, as pessoas se sentavam em frente de casa na rua e conversavam, ficavam ali conversando aquele período da noite. E aí, por exemplo, quando uma criança quebrava uma vidraça, jogava bola lá, quebrava uma vidraça, ou entrava numa casa para pegar goiaba, alguma coisa assim, eram coisas de outros tempos. Mas assim, quando entrava sem pedir, porque podia pegar goiaba, mas quando entrava sem pedir... Daí gerava, né? Mas assim, já sabia quem que era o pai, quem que era a mãe, olha, o filho da Dona Maria, a filha do Senhor José, já conversavam os vizinhos e todo mundo um cuidava do outro. Aquele dia, Dona Maria, puxa, precisou ir ao mercado, o filho já ficava e jantava na casa do vizinho. Se a gente for ver, isso era uma vizinhança solidária de verdade. De verdade. O que aconteceu? Com o tempo, os muros cresceram, as atividades aumentaram, chegou a internet, mais canais de televisão, e as pessoas foram ficando fechadas dentro de casa e passaram a conviver um pouco menos. O programa de vizinhança solidária, na verdade, ele veio recuperar um pouco dessa comunicação humana entre a sociedade e a própria vizinhança. Opa, parou um carro diferente aqui, olha... Tinha uma pessoa aqui fazendo gesto obsceno na rua ou fazendo alguma coisa diferente, e aí acessa a polícia com mais facilidade, porque as pessoas se comunicam, identificam comportamentos não adequados e avisam para nós. Como sempre foi feito, como antes era feito também, agora hoje a gente vive com mais pessoas em locais concentrados.
puxa, eu tenho aqui um grupo na minha vizinhança, eu queria que a Polícia Militar fizesse parte, procura aqui em Guará, lá o Capitão Lopes Diniz, que fica ali na Figueira, entre em contato, dá uma passada por lá, toma, tem um café muito bom que o pessoal faz lá, que o Nelson faz um café muito bom lá, vai lá, Parmegiana boa. Parmegiana boa, o pessoal manda bem lá. Vai lá, conversa com a gente, olha, meu bairro tem um grupo aqui, dá pra gente participar? Claro que dá, porque na verdade o importante, quem faz a diferença na vizinhança solidária, não é a polícia militar, é a vizinhança. É a vizinhança de bem, a vizinhança que pensa no mesmo sentido, e a gente vai participar com muito prazer, com muita alegria. A gente tem um número grande de bairros que participam do Vizinhança Solidária. É um trabalho que eu comecei como capitão lá atrás, mas que o mérito dele ter expandido, a velocidade que expandiu foi do Wagner, meu amigo Wagner Guimarães, que está em São José hoje. Gente boa demais, meu colega desde o tempo da academia. Então, assim, todas as pessoas que eu vou citando aqui, então falei do Nelson, todo mundo conhece, né? Se a gente for, a gente fica falando por horas aqui, porque eu tenho aqui soldados, cabos, sargentos, tenentes, capitães, todo mundo morador daqui, honesto, gente boa, trabalhador, que foi construindo aqui o trabalho. Não é o Coronel Nogueira que constrói a polícia aqui, é todo mundo junto. Vizinhança Solidária é a mesma coisa, são todas as pessoas juntas, é a gente junto que faz. Então é um trabalho, olha, aqui no meu bairro eu tenho um grupo, eu quero colocar no Vizinhança Solidária, vai lá tomar um café com o Capitão Lopes Diniz lá, com o pessoal, eles vão orientar direitinho, passa a fazer parte e a gente vai se comunicando, é uma comunicação, é um trabalho de comunicação, lógico, a Polícia Militar acompanhou, deu um nome, deu um formato, mas nada mais é do que a gente retomar essa coisa boa do passado, que a gente compartilhava a goiaba, olhava os filhos uns dos outros, cuidava das ruas, mais ou menos a gente voltar. Então pode procurar, vai ser uma alegria a gente fazer parte, participar dos grupos, das comunidades, de todo mundo que estiver ouvindo a gente, quiser entrar no programa. E nesse processo de evolução e até do comportamento da Polícia Militar, se adaptar aos novos tempos. Né? Acho que vocês têm essa dinâmica que é inteligente, porque não dá para você lidar com uma sociedade pensando em como a sociedade era antes, porque o tempo é agora. Então hoje as coisas mudaram, então é necessário que o policial ele esteja alinhado com a mudança que acontece, como todos nós temos que estar. E eu falei do Vizinhança Solidária. Segurança nas escolas é um outro programa que parece que vocês participam, né? Eu não sei se é propriamente da Polícia Militar, mas eu estou no grupo de segurança das escolas e eles estão sempre falando lá. Uma vantagem da modernidade são os nossos grupos, WhatsApp. as nossas páginas, mas como a gente troca informações, a gente tem que ter cuidado de filtrar. Verdade. Porque no meio do caminho sempre tem alguém que aumenta um ponto, conta uma... Sempre tem alguém que está matando a gente, né? Mas Você olha... sabe que eu acho que tem gente que tem essa vertente, assim, né? Gosta de matar os outros, ninguém morreu, aí Gosta ninguém de dar morreu, notícia ruim, né? aí ninguém morreu, eu recebo uma informação e falo assim, 3 pessoas feridas estão em estado grave. Daí eu ligo pro senhor, pro Diniz e falo, Adriano, não morre ninguém. Eu falei, então tá bom. O pessoal gosta da Desculpa notícia. Gosta Desculpa de dar notícia ruim. Mas olha que interessante, até se você me permitir, pegar um caminho diferente na pergunta que você fez. As pessoas olham pra gente, né? Puxa, policial militar, é sério, é bravo, faz tudo sempre do mesmo jeito. A Polícia Militar é uma instituição extremamente flexível. A gente adapta ao nosso trabalho, à nossa leitura, a gente faz uma leitura da comunidade. Não só a Polícia Militar, as polícias em geral são assim. Eu posso falar melhor da Polícia Militar por viver realmente a Polícia Militar durante tanto tempo, né? Eu tive um comandante que foi comandante da região nossa aqui, que era o comandante da Polícia Rodoviária, e ele gostava muito de repetir assim, carpe diem, vamos aproveitar o dia. E uma das últimas vezes que a gente se encontrou, eu fui homenageado em Jundiaí, que foi inaugurada a minha fotografia lá pelo tempo que eu passei no batalhão.
E aí ele me perguntou, quanto tempo você passou aqui? Eu falei, olha, eu falei carpe diem, não sei quantas vezes eu tinha feito Porque assim, a gente vai aproveitando, vai chegar uma hora que eu não vou mais trabalhar na polícia, tá se aproximando o dia que eu vou ter que passar. E eu estava conversando com a minha esposa esses dias, falando assim, eu tenho tantos dias ainda para aproveitar o meu trabalho na polícia. Passa para todo mundo, né? Daqui a pouco eu não vou mais estar vestindo esse uniforme, colocando o colete, calçando a bota, né? E nesse tempo, como a polícia militar mudou, se adaptou para atender às necessidades da sociedade. Como a gente mudou, como a gente fez diferente. Então, uma série grande de atividades, seja nas escolas, seja com bicicletas. Claro, como a polícia militar mudou, como ela é flexível para atender de uma forma melhor. Então a gente faz, a gente se movimenta, a gente se adapta para estar mais perto das pessoas, para se aproximar, para fazer com que nosso serviço seja um serviço que atenda melhor aquilo que as pessoas precisam. E é uma característica da polícia que, apesar de ser militar, e o militar tem essa questão de criar padrões e seguir padrões, que eu acho que é algo que falta para a nossa sociedade em geral. Criar regras e seguir as regras que ela própria cria, né? Puxa, isso impede que a polícia se adapte? Não, na verdade não impede. Essa leitura é muito legal, é algo a se destacar e do trabalho de muita gente há muito tempo. Eu tive a oportunidade de estar no Comando Geral esses dias, fazendo uma visita e olhando, né, o quadro de fotografias, um quadro de fotografias que tem lá, e a gente começa a perceber, nossa, faz tempo que eu entrei, olha só quantos comandantes eu conheço aqui, né? Mas assim, como a gente melhorou, como a gente se adaptou, como a gente adaptou as pessoas, como a gente adaptou os nossos processos, como a gente adaptou os nossos equipamentos para atender melhor. Isso é muito legal e é algo que às vezes as pessoas não percebem, não falam. Tem gente que alguns lemas aí que as pessoas falam e colocam o policial como despreparado, como retrógrado, quando na verdade não é. Ah, mas esse uniforme que vocês usam tem que estar tudo certinho? Tem. Para que a gente seja identificado, para que as pessoas confiem na gente. E não é bom você chegar num local, num supermercado, num posto de gasolina, num hospital e olhar a pessoa bem uniformizada, limpa, o ambiente organizado, saber para qual lado eu vou para ser atendido ou não. É isso que a gente prega. É o trabalho organizado, é o trabalho que dá resultado, mas um trabalho extremamente aberto às necessidades da população. Falando aqui no grande Capitão Wagner, eu gosto demais do Capitão Wagner. A gente acaba que você fica amigo, né? De tanto que você perturba a polícia, que você fica amigo da polícia. Ó, ele tá falando o seguinte: meu abraço ao comandante Tenente Coronel Nogueira, orgulho de ver amigos ascendendo na carreira. Oficial competente e honrado. Meu carinho para você também, Adriano. Wagner Guimarães, estamos fracos não, hein? O Wagner é generoso nas palavras com a gente. Ele é um amigão. É meu contemporâneo de academia. A gente viajava junto para as aulas na academia. Amigo da gente, excelente trabalhador em todos os lugares. Corajoso, né? Mas eu acho que corajoso, né? Adriana, corajosos, todos nós somos. Sabe, porque assim, olha, você, nossa amiga aqui, amiga da Polícia Militar, defendendo essa bandeira, é uma pessoa de muita coragem. Então, abraço Wagner, abraço a todo mundo que passou por aqui. Eu mencionei agora há pouco, falei assim, o capitão Lopes Diniz tem os melhores números que a gente já teve aqui em Guaratinguetá no ano de 2025. Mas o trabalho da polícia não começou em 2025. Então, antes do Lopes veio o Wagner, eu passei por aqui, o Oliveira passou por aqui, o Jeter passou por aqui, o Guzmão passou por aqui, o Coronel Vieira foi capitão aqui, passou por aqui, Marcos Renato, Marcão, que está lá em Lorena.
o Sérgio que está lá em Aparecida. Então todo esse pessoal ajudou a construir. Eu tive esses dias, tive o prazer, a satisfação, e vou pedir desculpa por aqueles que eu esqueço de mencionar, mas tive esses dias, viajei junto com o Coronel Isaac. O Coronel Isaac estava aqui na fundação do 23º Batalhão, lá em 1979. É uma alegria, uma aula estar com ele, conversar, uma pessoa sensacional. A gente está no nível que a gente está hoje, porque o Coronel Isaac esteve aqui um dia, porque o Coronel Viana esteve aqui algum dia, porque todas essas pessoas passaram por aqui, cada uma subiu um degrau, todo mundo trabalhou bem, até a gente chegar nesse trabalho espetacular aí que o Capitão Lopes faz, que todo mundo faz aqui em Guará. Então a gente não, se a gente perder, deixar de reconhecer todo esse bom trabalho que foi feito, se eu deixar de falar aqui do Rodrigo, do Yuri, do Sérgio, a gente vai estar sendo muito injusto e a tendência é que a gente ande para trás. Então, só elogios para o trabalho dessa turma inteira. Deixa eu só registrar aqui a presença do meu amigo também, Luiz Fabiano, da revista Conecta, que está fazendo também uma transmissão ao vivo. Eu estava falando para você, que tá, isso está ao vivo pela revista Conecta. Estava falando para o senhor dessa questão do programa Segurança nas Escolas. Como é que funciona esse programa? Ele ainda hoje, ele tem porque mudou tudo, né? Eu fico imaginando que assim, vocês criam um programa baseado naquilo que existe naquele momento. E daí, esse programa ele vai sendo adaptado, por exemplo, à realidade de hoje, né? Porque, por exemplo, no meu tempo de escola, não tinha celular, não tinha nada. O professor entrava na sala de aula, a gente ficava em pé, né? E daí mandava recadinho do diretor para casa, daí chegava em casa e se apanhava. Hoje a realidade é totalmente diferente, né? Hoje não tem mais. Então, existem essas adaptações que são inerentes para ficar de acordo com o tempo que está vivendo? Como é que funciona? Assim, olha, o que acontece com a gente é que a gente precisa fazer com que os nossos recursos sejam utilizados da melhor forma possível. A gente estava conversando um pouco mais cedo antes de entrar no ar, que eu tive, acho que vai fazer uns 10 anos que a gente esteve conversando uma vez num programa parecido com esse aqui. Como é que funcionava antigamente? Puxa, era uma emissora de rádio, uma emissora de TV, o jornal era impresso, era como as coisas eram naquele momento. Era como as coisas eram naquele momento. Então, acho que é normal, às vezes, a gente ter adaptação na forma como a gente atende. A gente sabe que em alguns momentos alguns nomes mudam, eles são ajustados para atender de uma forma que seja, que melhore a compreensão, que forneça mais conforto para as pessoas envolvidas, mas a ideia principal qual que é? A gente cuida muito bem das nossas escolas, seja com aquele policial que vai fazer uma palestra, que vai aplicar o ProERD, a gente mencionou agora fora do ar também do Samuel, por exemplo, né? E eu tive esses dias na Câmara Municipal, atendendo o convite do Samuel, do Fabrício, fui muito bem recebido lá, conversei com os vereadores, que é importante que a gente converse, que a gente preste conta do nosso trabalho, leve em alguns momentos os nossos pedidos para que eles nos ajudem fazendo o que está ao alcance deles, o que é da competência deles também. Então, o nosso policial que vai para a escola, eu lembrei do Samuel, que ele foi instrutor do ProERD aqui. Então, tudo que a gente faz, seja com o ProERD, com a ronda escolar, com o programa de segurança nas escolas, com a ronda daquela equipe que às vezes não é da ronda escolar, mas vai atender uma ocorrência na escola, tudo que a gente faz é importante e o mais importante, a gente precisa cuidar da escola. Mas o nome é A, o nome é B, foi a Polícia Militar, eventualmente um outro órgão que foi, um médico foi palestrar, o diretor adotou uma medida para cuidar da escola, é importante que a gente cuide. Segurança, eu represento um órgão de segurança, a gente tem alguns órgãos de segurança,
mas a responsabilidade, o cuidado, e aí a gente volta naquela questão da organização, da limpeza, da iluminação, todo mundo pode fazer. Então é algo importante, algo sobre o qual a gente tem que falar, conversar assim, que a Polícia Militar faz, independente do nome, da equipe que vá, do programa que a gente está levando, mas que a gente tenha essa atenção especial com as escolas, como a gente tem em diversas áreas, mas as escolas são sim um ponto muito importante. Que se cada um fizer a sua parte, fica mais fácil, né? Aí facilita bem o trabalho de vocês. Na verdade, assim, a gente bate muito na tecla de que o ordenamento ele tem uma função preventiva muito importante. Então, assim, tem uma escola no meu bairro, se eu ajudar a preservar a instalação da escola, se eu ajudar com que o entorno da escola esteja limpo, eu vou passar perto de uma escola dirigindo o meu carro, não é a escola do meu filho, mas ali eu tenho que passar um pouco mais devagar, eu tenho que ter cuidado. Se eu passar devagar na frente da escola, atenção redobrada, porque é um local que passam crianças, que estão os pais, que tem uma movimentação maior, pronto, eu já estou ajudando. A gente vê, passa às vezes, as escolas colocam lá uma barreira, um cone, alguma coisa lá na frente, tem gente que desvia e não respeita. Tem que respeitar a escola, o hospital. Como eu brinquei aqui agora há pouco, você até brincou comigo, falou, nossa, isso é filosófico, mas a gente vai viver em sociedade, eu tenho que entender que o principal da sociedade é assim, não vai dar para ser tudo do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Em alguns momentos eu vou ter que respeitar, eu vou ajudar assim. Quer ver um exemplo? Todos nós aqui, eu brinquei que a gente vai viver, cada um de nós, mais 150 anos. A gente vai ficar um pouco mais velho, vai andar um pouco mais devagar, vai enxergar um pouco de uma maneira, a gente vai ser um pouco mais sábio, mas talvez a gente vai enxergar um pouco menos, escutar um pouco menos. Então a gente tem que entender que tem que cuidar das pessoas que estão um pouco mais velhas também, respeitar a velocidade delas, é viver em sociedade, é respeitar, renunciar, entender que algumas coisas não vão ser do jeito que a gente quer. Então quando a gente faz isso, por exemplo, para a escola, nossa, eu tenho aqui a escola na minha cidade, eu queria que alguém cuidasse da escola, eu queria que tivesse alguém na faixa de pedestre na frente da escola, tá, mas se não tiver, eu vou passar rápido ali, não, eu já sei que é uma escola. A gente conhece, a gente tem um privilégio de estar numa cidade do tamanho de Guaratinguetá, do tamanho de Lorena, que a gente conhece praticamente a cidade inteira. Então vamos cuidar todo mundo da escola, a polícia vai cuidar também, a prefeitura vai cuidar também, mas eu posso cuidar, eu posso passar mais devagar, eu posso não fazer barulho na frente da escola, na frente do hospital, esse cuidado todo mundo pode ter. Faz parte lá do conceito da vizinhança solidária, faz parte do conceito da segurança na escola, faz parte de todos os conceitos a gente cuidar da nossa cidade. Faz parte do conceito a gente ser civilizado. Porque, Ave Maria, eu fico estarrecida quando eu observo que as pessoas elas não têm mais aquela noção que o meu direito ele termina quando começa o seu. Tem uma mudança, uma revolução de conceitos em que as pessoas agora elas estão muito mais acomodadas em função até da facilidade, né, e da permissividade, porque antes se você respondesse para o seu pai, você ficava de castigo, né? Hoje se você responde para o pai, eles ligam para o conselho tutelar, o pai é chamado no conselho tutelar para justificar porque ele chamou a atenção do filho. Então essa complexidade da modernidade também ela afeta diretamente o trabalho de vocês? Até deixar claro aqui que tocou meu telefone aqui durante o programa, meu pai ligando, ela falou assim, a gente não demorar para responder, pai, vai puxar minha orelha hoje, não, pai, tem um programa aqui, graças a Deus. Como é que chama seu pai? Chama Walter. Fala, seu Walter! Então, o seu Walter e a dona Jandira, eu tenho o privilégio de tê-los bem, graças a bem Deus, saudáveis comigo, e assim, eu falo para os meus filhos hoje, falo, olha filho, até hoje tem um dia que acontece alguma coisa, o que eu faço? Ligo para o meu pai, para minha mãe, para eles lá assim, faz uma janta aí, vou jantar com vocês hoje, escuto o que eles têm para falar. A gente sempre é bom a gente ouvir, a gente escutar. Eu acho que cai de novo naquela questão, puxa, a modernidade, a gente pensa assim, olha, tenho direitos. Mas olha que bom, a gente está hoje aqui
no podcast aqui do Realidade Guará, falando que a gente precisa entender que a gente tem deveres, que a gente precisa entender que a gente tem limites. Acho que uma vantagem da modernidade é que a gente está aprendendo a conversar, a gente está aprendendo a debater, a tocar nesses temas, e eu espero que cada vez mais, a hora que termine o podcast, a gente pense assim, puxa, eu tenho que fazer alguma coisa também, eu tenho que ajudar também, tenho que respeitar meu vizinho, desde o barulho que eu faço, não posso estacionar meu carro na frente da garagem dele, tem um monte de assunto que não precisaria da polícia para resolver. As pessoas podem resolver na cordialidade, na gentileza, né? Então acho que só da gente estar falando isso, a gente já está mostrando um lado bom da modernidade, de conversar, de expor, de externar, né? Que compete com essas outras coisas ruins. Olha, tem muita gente que está agindo de forma libertina, mas tem muita gente que está acordando para a necessidade de ser responsável também. Então eu espero que a gente tenha cada vez mais programas como esse, que as pessoas toquem nesse tema. Falam, olha, realmente temos direitos, temos que defender os nossos direitos e temos responsabilidades com o mundo também. O pessoal fala, eu tenho responsabilidade com a Amazônia, com a natureza, mas tenho responsabilidade com a minha rua, com o meu vizinho, com o seu Antônio, que é meu vizinho de frente lá de casa e que a gente conversa sempre. Então só o fato da gente estar conversando, tocando nesse assunto, acho que já equilibra, e que a gente fale cada vez mais, que a gente desequilibre para o lado do bem, que a gente fale cada vez mais da necessidade de termos um comportamento adequado e deixemos esse comportamento irresponsável, que talvez em algum momento a nossa sociedade tenha entendido que era possível. Olha, liberdade, mas não, vamos ter liberdade com responsabilidade. Responsabilidade, é o que eu entendo até que é o mais importante. Tem algo que o senhor poderia elencar no sentido de, se é que pode tipificar, né? Porque eu acho que todo crime é ruim. Mas vocês se desdobram para qual é a atividade que o senhor entende que é a principal para vocês? Olha, a gente definir alguma principal, eu acho que talvez a grande vantagem seja o time trabalhar de uma forma plural, de uma forma multidisciplinar. Eu mencionei agora há pouco aqui o nosso trabalho nos municípios, por exemplo, nas atividades de trânsito urbano, de controle de trânsito, de fiscalização de uso de álcool, ou daquelas pessoas. Foi uma pauta que trouxeram para a gente esses dias com relação a motociclistas que fazem barulho ou que conduzem de uma forma exagerada. É importante que a gente faça, porque essa condução exagerada, principalmente, coloca em risco o próprio, e muitos deles são trabalhadores, às vezes é o trabalhador do delivery, daquele que vai levar a nossa pizza em casa na quinta-feira à noite, mas ele precisa cuidar dele próprio, da vida dele próprio, da vida das pessoas que estão usando a via junto com ele. Então a Polícia Militar se dedica a isso também. Uma pessoa me abordou um dia e falou assim, nossa, mas ninguém faz nada. Não, a gente faz um número grande de fiscalizações, e talvez seja uma das coisas que gera mais críticas para nós. Fez uma operação semana passada, uma série de motocicletas sem condição de trafegar apreendidas. As pessoas falam assim, mas vai apreender moto do trabalhador? Olha a quantidade de acidentes que tem. Quantas vezes a gente não recebe notícia com o acidente desse próprio trabalhador que estava trafegando com a moto, que não tinha condição de segurança. Então, assim, é o trabalho da polícia preservando vidas. Então quer dizer que vocês não vão atrás de bandido? Vamos, a gente tira a arma da rua quase todo dia. A gente captura procurado pelas pessoas que estão condenadas, né? A gente conversou esses dias fora do ar, pessoas que estão condenadas pela justiça, pelo cometimento de crime, às vezes pelo cometimento de homicídio, que são presos todos os dias. Eu cheguei aqui, tem 120 e poucos dias, tem quase o dobro de condenados capturados nos 17 municípios. É trabalho que a gente faz o tempo inteiro. Posso abrir mão do trânsito e correr o risco de ter pessoas morrendo em acidente de trânsito? Não posso abrir mão. Posso abrir mão do condenado capturado? Não posso abrir mão, porque ele vai cometer crime.
Posso abrir mão da apreensão de armas? Não posso. A maior parte dos crimes contra a